Bom dia. Bom dia. Obrigado. As crianças já foram lá para a sua salinha, vamos orar mais uma vez. Tem um aviso aqui, pedindo para o dono do veículo ir até lá, deve ter algum problema. Dá uma olhadinha lá para a gente, por favor. Vamos orar mais uma vez para que Deus possa nos abençoar aqui durante mais esse momento de meditação na palavra e a gente poder aplicar nas nossas vidas aquilo que Ele tem para hoje, nessa manhã. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento até aqui. O Senhor nos abençoou até aqui com um local de culto. O Senhor nos abençoou até aqui com a possibilidade de reunião dos irmãos na fé para cantar louvores ao Seu nome. O Senhor nos deu a disposição para estarmos aqui, o Senhor nos deu a obediência para estarmos aqui e termos essa comunhão que o Senhor sempre nos chama a ter. Senhor, eu queria agora colocar diante do Senhor a vida de cada um de nós, nesse momento em que nós vamos ler a Sua palavra, que nós vamos meditar sobre ela, que o Senhor possa levar cada um a refletir sobre os pontos que o Senhor sabe que cada um precisa para a edificação da sua própria vida. E que a gente possa, durante essa semana, meditar em tudo aquilo que a gente ouviu aqui hoje, tudo aquilo que a gente leu aqui hoje, que a gente cantou aqui hoje, e aplicar isso em nossas próprias vidas práticas, no dia a dia, no trabalho, no estudo, em tudo que nós fizermos. Pai, cuida daqueles que não estão aqui. Eu queria lembrar o Senhor, em especial aqueles jovens que hoje estão envolvidos em prova de Enem, que o Senhor os abençoe e os honre com a dedicação que eles tiveram. Que eles possam ter a calma necessária para poder, durante essa prova, aplicar tudo aquilo que eles aprenderam. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Eu hoje, na minha profissão, no meu trabalho do dia a dia, eu lido com um medicamento que é um medicamento que mudou a história de uma série de pessoas que sofrem de algum tipo de problema no coração, nos rins, no meu caso especificamente nos rins. E a história desse medicamento ela é interessante porque há 150 anos atrás, alguns pesquisadores franceses, estudando a casca da raiz da macieira, eles descobriram uma substância e descobriram que essa substância tinha efeitos nos rins. Só que esse conhecimento, ele era um conhecimento importante, esse conhecimento foi desenvolvido ao longo dos anos, mas ele nunca se traduziu numa utilidade prática. O conhecimento existia, a substância existia, mas aquilo simplesmente não era utilizado. Até que, mais ou menos em 2012, um outro grupo de pesquisadores, desenvolvendo melhor essa substância que já era bem conhecida, descobriram uma utilidade prática para ela. E hoje ela é muito importante para a mudança da perspectiva de vida de uma série de pessoas que têm doenças. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque as duas coisas são muito importantes na nossa vida, o conhecimento e a prática. Se eu descubro algo que não tem nenhum tipo de utilidade prática, para que serve aquilo? Mas se eu, de repente, pratico, mas não sei por que pratico, não vou saber usar bem. Se eu, por exemplo, não conhecesse a história desse medicamento, talvez eu não soubesse usar bem. Eu ia usar da maneira indevida. Eu só uso de maneira correta porque eu conheço a utilidade dele. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje, de certa forma, um paralelo um pouco bizarro, mas é uma ilustração a respeito do que a gente vai ver hoje. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nas últimas duas vezes que eu preguei aqui, eu preguei no capítulo 1, preguei no capítulo 2 e agora a gente vai direto para o capítulo 4. E eu vou ler aqui para vocês hoje numa versão que eu não costumo ler, eu vou ler na Revista e Corrigida. Eu não sei qual versão você tem aí, mas você vai perceber uma sutil e importante diferença que tem. Então, o texto diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Até aqui que a gente vai ler hoje. Esse trecho, o trecho completo dessa passagem, ela vai do versículo 1 ao versículo 16. Nela, o apóstolo Paulo está tratando de dimensões importantes da nossa vida, tanto individual quanto vida como igreja. E ele começa, talvez na sua versão também comece assim, rogo-vos. E na minha versão começa como rogo-vos, pois. Esse pois, que em algumas versões não tem, que no original em grego tem, ele é muito importante para a gente poder compreender. Primeiro, rogo. No português, ele talvez traga para a gente a ideia simplesmente de alguém que está pedindo para você alguma coisa. A palavra que Paulo usa aqui, a palavra paracaléu, é uma palavra que vai muito além de simplesmente pedir. É uma palavra que tem ligação com aconselhar, é uma palavra que tem ligação com orientação, de apontar a direção, e é uma palavra bem direta nesse sentido. Então ele está apontando uma direção, ele está dando uma orientação, ele está dando um conselho, ele está fazendo um pedido. E logo depois ele coloca a palavra pois. E várias vezes eu já falei isso para você aqui. Quando você lê na Bíblia a palavra pois, ou a palavra portanto, ou a palavra então, isso liga automaticamente o que você está lendo com o que foi dito antes. Agora, o que será que Paulo está ligando aqui? Será que ele está ligando aqui com o último versículo do capítulo 3? Será que é essa ligação? Não, na verdade, ele está fazendo aqui o que nós chamamos, a palavra rogo, é na verdade uma exortação, no sentido de apontar uma direção, que está ligado com tudo aquilo que ele disse, desde o primeiro versículo do capítulo 1 até o último versículo do capítulo 13. O apóstolo Paulo está aqui ligando todas as coisas, porque do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo trata de fundamentos importantes da nossa fé. Se eu fosse ligar com o exemplo que eu acabei de dar para vocês do medicamento, ele está trazendo toda a teoria que eu preciso. E a partir do capítulo 4, ele começa a traduzir isso em atitudes práticas para a nossa vida. Ele fala, só relembrando rapidamente para vocês, nos 3 primeiros capítulos, ele fala primeiro sobre as bênçãos de Deus, sobre o seu povo. Ele fala sobre isso no capítulo 1 e ora a Deus, pedindo que eles conhecessem profundamente a Deus. E mais do que isso, eles conhecessem o chamado de Deus para a vida deles. Ele queria que cada um, individualmente e também como igreja, tivesse a ideia do chamado de Deus para a sua vida. Tanto que ele termina o capítulo 1 fazendo a menção a algo que a gente repete muito, que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então ele já começa dando a ideia de que tudo que ele está escrevendo aqui tem ligação com a pessoa, o indivíduo diante de Deus, mas tem ligação também com a igreja, a reunião dos crentes diante de Deus. É por isso que no capítulo 2 ele vai reforçar muito mais a ideia do coletivo e ele chama a igreja a ter uma unidade no chamado de Deus, que eles sejam um só por esse chamado. E no capítulo 3 ele reforça a questão do chamado e reforça a questão de sermos um só corpo, e ele faz uma oração no final do capítulo 3. Uma oração muito bonita que o apóstolo Paulo faz. E ele ora pelo fortalecimento deles no amor de Cristo. Por que o fortalecimento no amor de Cristo? Para que a união deles como igreja fosse uma união verdadeira, uma união prática e não apenas uma união na teoria. É isso que ele está orando. E ele então exorta a igreja a partir do capítulo 4. Perceba aqui que existe um estilo do apóstolo Paulo, que se você ler, por exemplo, a carta aos Romanos, você vai ver que ele faz a mesma coisa, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai fazer toda uma base teórica da sua teologia. No capítulo 12 ele começa, exorto-vos, pois, da mesma maneira, ou rogo-vos, pois, da mesma maneira que ele começa aqui. Ele, na verdade, tem um estilo de exortar, um estilo de apontar o caminho, que é algo que a gente devia aprender para a nossa vida.
O estilo do apóstolo Paulo é dar primeiro a base do porquê que eu faço, para depois eu passar a fazer. Na verdade, nós não fazemos muito assim. Nós somos muito acostumados, e muitos de nós, às vezes, já participamos e já agimos dessa forma, de simplesmente cumprir regras. E às vezes para a gente é mais fácil participar de repente de uma comunidade em que diz para a gente que você pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, e andarmos simplesmente baseado em regras. Quando nós fazemos isso, nós corremos um risco muito grande de cairmos dentro de uma situação que a gente chama de legalismo. Se alguém perguntar para você o motivo pelo qual você faz alguma coisa, talvez você possa dizer sim, porque a igreja falou que eu não posso fazer. Ou porque a igreja falou que eu tenho que fazer. Eu não tenho um entendimento do porquê que na verdade eu ajo daquela forma. E o que o apóstolo Paulo aqui faz é isso. Ele dá primeiro uma base e depois ele dá a exortação. Nesse sentido, o capítulo 4 funciona naquilo que eu costumo chamar de dobradiça. Eu vi uma vez um pastor falar sobre isso num outro texto, e isso ficou na minha cabeça, e aqui realmente eu entendo isso como sendo uma dobradiça. Por quê? Porque do capítulo 1 ao capítulo 3, ele dá a base teórica. Se você ler o capítulo 5 de Efésios, você vai ver uma coisa interessante. Ele vai falar para você não praticar prostituição, para você não praticar impureza, para você não mentir. Ele fala depois sobre maridos e esposa, qual deve ser a conduta do marido, qual deve ser a conduta da esposa, dos filhos, dos patrões, dos servos, atitudes. Mas aqui, nesse trecho, ele traz uma ideia muito mais importante do que isso, porque ele traz para a gente, nesses versículos que a gente leu aqui, uma exortação, uma transformação de caráter. O que ele está querendo dizer nesses primeiros versículos, que ele coloca antes de simplesmente obedecer, é que eu passo a ter o conhecimento da fé. Isso deve produzir em mim uma transformação no meu caráter, e a partir da transformação do meu caráter eu passo a agir em obediência. Agir em obediência sem transformação do caráter faz com que muitas vezes a gente não suporte a pressão. Você viver dentro de uma família, você viver dentro de uma igreja, onde simplesmente você faz as coisas porque mandam, e você não tem um entendimento do porquê, em algum momento da sua vida isso pode trazer uma pressão tão grande que você não suporta. E você, como pai, como mãe, deve ter muito cuidado na maneira como você educa seus filhos na fé, porque é muito importante que seus filhos cresçam com o entendimento da palavra, com a compreensão do plano e do chamado de Deus para a nossa vida, e não simplesmente esteja preocupado com o que eles estão fazendo. Entenda, a transformação do caráter dos seus filhos passa pelo entendimento e pelo conhecimento daquilo que Deus tem como chamado para a vida deles. Porque senão, você pode ter dentro da sua casa alguém que obedece tudo aquilo que você pede, e no primeiro momento que ele estiver livre da sua autoridade, do seu domínio, ele não obedece mais nada, porque ele não foi transformado pela palavra. Essa é uma exortação, essa maneira como Paulo exorta nos ensina muito. E se você entendeu tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou, do capítulo 1 até o capítulo 3, você vai perceber que essa exortação que ele está fazendo aqui, do capítulo, nesses 6 primeiros versículos, tem a ver com você como cristão individual, mas tem a ver com nós, como igreja de Cristo, como que a gente deve se comportar. Por isso ele traz coisas aqui que tem a ver no relacionamento uns com os outros. Quando nós olhamos essa exortação aqui no aspecto individual, você vê que ele não está preocupado simplesmente com o comportamento, mas, como eu disse, ele está preocupado com o caráter, com o nosso ser interior, com a maneira como cada um de nós enxerga o mundo. Agora, se você olha para essa exortação no caráter coletivo, você vê que primeiro ele está preocupado com a unidade, porque ele falou muito de unidade no capítulo 2, falou muito de unidade no capítulo 3,
E aqui ele vai falar nesses 6 primeiros versículos de coisas que realmente têm a ver com unidade. E se você ler do 7 ao 16, você vai ver que ele fala sobre diversidade, fala sobre dons, que cada um foi chamado e capacitado por Deus com um dom. Paulo está ensinando para a gente que, em primeiro lugar, nós devemos ser unidos em Cristo. E cada um tem o seu lugar nesse chamado, e cada um vai exercer o chamado de acordo com aquilo que Deus o capacitou. Todos são igualmente importantes. Então, depois dele começar com rogo-vos, pois, ele diz o seguinte: eu, o preso do Senhor. Eu acho que é muito interessante a maneira como Paulo começa a exortar, porque isso aqui ressalta 2 coisas. Primeiro, ressalta a união dele e o comprometimento dele com Cristo. Segundo, ele traz para eles um exemplo, porque ele se coloca como preso, e Paulo estava literalmente preso. Você percebe que ele estava preso por eles, inclusive? Porque ele estava preso, não porque ele cometeu algum crime, porque ele roubou, porque ele matou, porque fez qualquer coisa, ele estava preso porque ele estava defendendo a fé, e porque ele não deixou de pregar a verdade a eles. É por isso que ele estava preso. E aí, nesse momento, ele se transforma em alguém que tem autoridade para falar o que ele está pedindo. Ter autoridade para falar, ter autoridade para exortar, é uma preocupação também de cada um de nós. Nós vivemos como comunidade, e muitas vezes nós somos chamados a exortar alguém, no sentido de apontar a direção, de dizer: esse caminho que você está seguindo não é o caminho melhor, essas decisões que você está tomando não são as decisões melhores. E isso incomoda. Agora, incomoda menos quando quem fala tem autoridade para poder falar. E aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro que ele tem essa autoridade. Ele é alguém comprometido pelo Evangelho. Por isso, ele faz um pedido, dá uma orientação, dá um conselho para eles, ancorado em tudo o que ele ensinou, mas deixa muito claro que por trás daquela exortação existe um homem. Não está dizendo algo que seja impossível de ser seguido, porque ele está deixando claro que ele, como homem, como eles, têm seguido aquilo. Então, é como se ele dissesse: você pode fazer, porque eu assim o faço. Isso também deveria servir muito para nós, porque às vezes nós exortamos pessoas de algo que nós de fato não somos, ou que nós não cumprimos. E quando a gente está lidando com uma intimidade de relacionamento, quer seja na nossa casa ou em lugares onde a gente se conhece muito, facilmente a nossa máscara cai. E aí as pessoas poderiam dizer: você fala, mas você não vive. E nós devemos sempre buscar viver para poder falar. Não que eu, porque não vivo, não possa apontar um caminho errado. Caminho errado é caminho errado para todos. Mas eu tenho muito mais autoridade quando eu vivo aquilo que eu falo. E aí o apóstolo Paulo continua nesse versículo 1 dizer: ele pede, ele roga a eles o quê? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andar de modo digno. A palavra andar ou caminhar, ela é muito usada no contexto bíblico do Novo Testamento como um padrão de viver. E aqui quando ele diz ande de modo digno, ele está querendo dizer o seguinte: viva à altura de algo, viva de acordo com o quê? Ele diz com a vocação com que vocês foram chamados. Perceba, o apóstolo Paulo aqui não está dizendo simplesmente faça isso ou faça aquilo. Ele está dizendo para você viver à altura da vocação com que você foi chamado. Que vocação é essa? Que vocação é essa que Paulo está dizendo? Será que é a vocação profissional de cada um de vocês? Com certeza não. Porque se você observar, a questão da vocação tem a ver com o entendimento de quem eu sou. Tem a ver com o entendimento de quem me chamou, que foi Cristo, e tem a ver com a missão que Ele me deu. Isso é que é o chamado de cada um de nós.
Cada um de nós tem que ter a plena consciência de quem você é. De quem você é, principalmente de quem você era sem Cristo. E agora de quem você é. E você, como cidadão chamado para o reino de Deus, você foi chamado por Cristo. Você não se converteu porque você entendeu que é um caminho bom a ser seguido. Você se converteu porque o Espírito Santo de Deus tocou na sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus abriu o seu entendimento e te mostrou que fora de Cristo não há vida. Foi por isso que você se converteu. E Ele, quando te chamou, Ele te deu uma missão. A missão de viver o Evangelho. Esse é um padrão de Deus para tudo. Se você começar a ler a Bíblia de Gênesis em diante, você vai ver lá no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem, e o que Ele deu para o homem? Uma missão. Qual que era a missão? Povoar a terra, subjugá-la, cultivar o jardim. Deus não chegou para o Adão e disse, está aqui tudo pronto, você simplesmente liga a sua TV, assiste que está tudo pronto, só não faz bobagem que pronto. Ele não fez isso. Ele deu a ele uma missão. E isso fala muito para nós, quando a gente está lendo esse texto e olhando para ele do lado coletivo. Ele está dizendo para nós, que somos crentes do século 21, que se nós fomos chamados para uma missão, que é a missão de viver o Evangelho como comunidade, igreja, nós temos que construir essa comunidade. Quando eu estou dizendo construir, gente, não é construir como nós construímos esse prédio, é construir relacionamentos. Nós temos que ser vistos pelas pessoas que estão de fora como alguém que vive o Evangelho e que constrói o Evangelho nos seus relacionamentos no dia a dia. Deus não nos deu isso pronto. Deus não nos deu nada pronto. Os seus filhos não nascem prontos, você vai educando os seus filhos ao longo da vida. Então, você não recebeu nada pronto. E esse é o padrão. Nós temos que nos relacionar com Deus para que dessa maneira a gente possa ir construindo esse relacionamento. Por isso, quando a gente faz uma pergunta para esse texto, mas Paulo, quem nos vocacionou? Qual a nossa vocação? Ele está deixando claro, se você olha para os primeiros capítulos, que quem te chamou foi Deus na pessoa de Cristo. E o que Ele te deu como chamado é um plano que você deve cumprir como igreja. Isso quer dizer que todas as coisas devem ser ligadas a Ele. E todas as coisas que a gente faz, que a gente planeja, que a gente pensa, devem ter Cristo como centro. E eu me lembro de uma vez que o pastor Emerson esteve pregando lá na igreja antiga nossa ainda, ele deu um exemplo que eu nunca mais esqueci, que é como a nossa vida é construída e como ela deveria ser. Ele usou como exemplo dois círculos. Um círculo que eu sei que você gosta muito nos sábados à noite ou nos domingos à noite, que é uma pizza. Bom pedir uma pizza, né? A gente vai, pede uma pizza, pizzaria, você pode escolher o seu gosto, mas todas as pizzas, ou quase todas, porque eu já vi pizza quadrada, mas a maioria delas, ou quase a maioria delas é redonda. E a pizza vem dividida para a gente em 8 pedaços, né? Se você comprar uma pizza grande, você pode comer cada um daqueles pedaços, mas os outros continuam ali. E o pastor Emerson disse que nós, a maioria de nós, vive a nossa vida como se fosse uma pizza. Deus é um pedaço dessa pizza. O outro pedaço dessa pizza é sua família. O outro pedaço dessa pizza é sua casa. O outro pedaço dessa pizza é seu emprego e assim por diante. E ele diz que, na verdade, a maneira correta de viver o Evangelho é como se fosse um raio de bicicleta. Hoje em dia tem os que gostam de andar de bicicleta, mas bicicleta não é um meio de transporte muito popular hoje em dia. Né? Para a maioria dos mais de 50 não é, pelo menos. Mas a bicicleta ela tem uma característica na sua roda. Todos os raios partem do centro e o centro sustenta todos os raios. A nossa vida deveria ser, em todos os aspectos dela, como uma árvore de uma bicicleta, em que tudo é preso ao centro e o centro é Cristo. É Ele que sustenta todas as coisas. Essa é a missão para a qual nós fomos vocacionados, vivermos todo o Evangelho entendendo
qual é o centro da nossa vida. E isso tem o poder de transformar as nossas atitudes. Assim, a igreja é um lugar onde nós nos relacionamos com pessoas. E por nos relacionarmos com pessoas, nós demonstramos o nosso entendimento a respeito do plano de Deus. Se você de repente é uma das pessoas que vive entendendo o seguinte, que igreja é uma invenção humana e que é muito chato viver igreja, porque como eu vivo igreja, as pessoas acabam se metendo na minha vida, esse negócio de dizer aqui que exorta, aponta caminho, eu sei muito bem o que eu decido, eu prefiro viver o evangelho na minha casa, vendo excelentes pregadores que têm mensagens muito boas, muito melhores do que na igreja que eu frequento, e aí eu sou transformado. Se você pensa assim, você não entendeu nada a respeito do que o evangelho diz. Porque quem constituiu a igreja para os nossos relacionamentos foi o próprio Cristo. Então, se você tem vivido dessa maneira, se você pensa dessa maneira, talvez você esteja criando para você uma nova religião, que não é a religião que a Bíblia ensina, que não é o religar com Cristo, não é o viver com Cristo. Porque aqui nós devemos mostrar o quanto o Evangelho tem nos transformado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, continuar dizendo nos versículos seguintes, que nós devemos viver de maneira digna, e ele cita alguns elementos importantes que têm a ver com o nosso homem interior, com a maneira com que nós vivemos de maneira digna, que refletem o nosso entendimento de fato quem nós somos, quem Deus é e do chamado que Ele tem para nós. Porque Ele diz no versículo 2, o que é viver de uma maneira digna? Viver de uma maneira digna, à altura do chamado de vocês, é viver com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É esse homem interior que dá. E aqui uma dica para vocês. Quando você lê uma lista de atitudes, uma lista de palavras que participam, por exemplo, aqui do interior do nosso ser, a primeira palavra, ela é a mais importante de todas. A primeira palavra, ela governa as outras todas. A primeira palavra é talvez aquela que sem ela você não consegue nenhuma das outras qualidades que ele coloca a seguir. E a primeira palavra que ele põe é com toda a humildade. E ele ainda lida com toda a humildade e mansidão, as duas palavras ligadas uma à outra. Toda humildade. A palavra humildade contrasta, tem um contraste muito grande com o interesse egoísta, com orgulho. Então é fácil eu dizer para você, perguntar, o que é ser humilde? Talvez você me responda, é não ser orgulhoso. Mas é muito além disso. E aqui, talvez o contraste maior tenha a ver com o interesse egoísta. Isso tem a ver mais com o momento que nós vivemos hoje. Porque quando alguém dá, por exemplo, motivos para não congregar numa igreja, os motivos geralmente são de interesse egoísta. Porque eu não quero que aquilo afete a minha comodidade. Eu não quero isso, tudo que afeta. Por que você, por exemplo, não faz uma reunião de célula na sua casa? Porque bagunça a minha casa. Porque isso? Porque aquilo. Você vê que tudo gira em torno do meu conforto, tudo gira em torno da minha liberdade de tomar decisões, tudo gira em torno de mim. Essa é uma marca desse século que nós vivemos. Nós vivemos um tempo em que tudo gira em torno de mim e das minhas necessidades, quando na verdade é o oposto de ser humilde, porque o ser humilde está ligado com não ter interesse egoísta. O ser humilde é olhar para o outro e para os interesses do outro. Isso é muito difícil ser humilde, tanto que nesse tempo aqui que o apóstolo Paulo escreve, humildade não era uma virtude desejada pelas pessoas, porque traduzia uma ideia talvez de fraqueza. Hoje em dia, existe um outro tipo de falsa humildade muito popular no nosso meio, que às vezes eu começo até de uma forma sincera a ler a palavra,
a conhecer quem Deus é, e eu entro dentro de um processo de negação pessoal total. Eu não sou nada, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Verdade? Absoluta. Sem Deus eu não sou nada. Mas muitas vezes isso não traduz uma postura de humildade, mas sim uma postura de falsa humildade. Porque eu, às vezes, no meu interior, eu penso assim, quando eu digo que eu não sou nada, quando eu digo que eu não tenho qualidade nenhuma, eu, na verdade, estou sendo mais humilde. E isso não tem a ver com humildade, porque a verdadeira humildade é eu ter uma visão correta sobre mim mesmo. É eu ter uma visão correta de quem eu sou diante de Deus. Eu ter uma visão correta daquilo para que Deus me chamou. E eu poder aplicar essa visão correta sempre visando o interesse do outro e não o meu mesmo. Por isso que a gente viver em comunidade e igreja é um bom exercício do nosso chamado. Nós temos uma visão errada de nós mesmos. O nosso pecado, muitas vezes, a gente abranda o nosso pecado. A gente olha para o nosso pecado e dá desculpas para o nosso pecado. Mas com o outro, muitas vezes, a gente é mais severo com relação às atitudes dele. E aqui eu queria dizer uma coisa para você. A maneira com que você lida com o outro mostra, na verdade, quem você é. Principalmente quando a gente está lidando dentro de relacionamentos mais íntimos. A maneira como você lida com as pessoas mostra quem você é. É por isso que eu tenho que olhar para as pessoas e entender como eu estou vendo o outro. Eu olho para o outro e enxergo no outro uma pessoa a quem eu devo amar, querer o bem, servir, buscar o crescimento dele como igreja? Ou será que eu olho para o outro e sempre tenho uma mão pesada no sentido de colocar diante do outro um peso que nem eu mesmo sou capaz muitas vezes de suportar? Isso tem a ver muito com o que Paulo coloca aqui de humildade e mansidão. Porque eu vi um exemplo uma vez que eu não me esqueci. E eu não estou certo muitas vezes, não estou muito certo de quem deu esse exemplo para poder dizer para vocês. Mas esse exemplo, quando ele fala sobre humildade e mansidão, ele estava falando sobre pessoas iradas. E existem pessoas que têm personalidades diferentes. Mas muitas vezes nós somos muito, a Bíblia usa uma palavra legal para isso, né? Iracundo, né? Uma palavra legal, iracundo. Nós somos muito irados com as pessoas e nós colocamos como justificativa nossa personalidade, nosso jeito de ser. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu estaria dizendo que o Espírito Santo não tem o poder de transformar o meu ser interior. Mas você já parou para pensar? Às vezes tem gente que, às vezes, chega alguém, um irmão, né? Vou pegar um exemplo da igreja para ficar mais fácil. E às vezes eu não tive uma noite muito boa, não dormi bem, tive dor de cabeça a noite inteira, o travesseiro estava ruim, acordei de manhã, na hora que eu levantei estava escuro, chutei o pé da cama, machuquei o dedo. Aí cheguei, fui escovar meus dentes, vi que tinha acabado a pasta e ninguém viu, não tinha como escovar dente. E aí o café não tinha café. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Aí você vem para a igreja, né? Domingo para a igreja. A gente chega aqui e alguém às vezes faz algo, o que quer que seja, ou me pergunta algo e eu respondo com uma rispidez muito grande. E essa pessoa, quando deu esse exemplo, disse o seguinte, e ele estava falando alguma coisa sobre futebol, para pessoas que gostam de futebol. Ele falou, agora pega o mesmo exemplo, aconteceu a mesma coisa com você de manhã, aí você chega na igreja e quebra um carro na frente da igreja, desce o Neymar, você olha e vê o Neymar, e ele te faz a mesma pergunta, muda seu jeito de responder para ele? Provavelmente sim, provavelmente sim. Você vai responder de uma maneira diferente, porque o que está por trás das nossas atitudes é muitas vezes não olhar o outro da maneira correta, não olhar o outro como alguém a quem eu devo buscar servir, e olhar o outro talvez de uma maneira de inferioridade em relação a mim, porque eu sou mais santo, porque eu sou mais correto, porque eu sou mais justo, porque eu sou mais perfeito, porque eu cumpro todas as minhas obrigações, porque eu faço tudo certinho e esse porcaria não faz nada certo.
No fundo, se eu fosse mostrar todos os meus pensamentos, pode ser assim. E é interessante porque o estudo disso aqui veio de encontro comigo mesmo, porque eu já vinha há algum tempo sendo confrontado com a minha maneira de falar com as pessoas. E que eu estava sendo levado a perceber que muitas vezes a minha maneira de falar com as pessoas não era a melhor maneira. A minha maneira de falar com as pessoas, ela traduzia muitas vezes uma questão de controle, de domínio, e eu tenho sido chamado por Cristo para transformar a minha maneira de falar com as pessoas. E eu queria convidar vocês também a refletirem sobre isso, porque isso tem a ver com essa humildade e mansidão que o apóstolo Paulo coloca aqui. E a gente só percebe isso no relacionamento, porque a palavra mansidão está ligada com autocontrole, está ligado eu ver você fazer uma coisa que eu não concordo e eu vou falar a verdade para você, mas eu antes de falar a verdade eu vou encher meu coração de amor para poder falar a verdade em amor. Eu não vou falar a verdade no meu instinto natural, porque eu confesso para vocês, às vezes a gente vê algumas coisas que a vontade que a gente tem é de falar apertando o pescoço da pessoa, mas não é para isso que nós fomos chamados. É por isso que nesse trecho aqui o apóstolo Paulo está tratando de atitudes, mas antes de tratar de atitudes ele fala de uma transformação. O manso, ele tem autocontrole, o manso, ele se ira sempre na hora certa e da forma certa. Se você pegar os exemplos de pessoas mansas, e o maior exemplo que a gente tem é Cristo, Cristo se irou com os vendedores, os comerciantes no templo, mas ele se irou da maneira correta e da forma e na hora correta. A verdadeira ira não se volta contra as pessoas, a verdadeira ira se volta contra as atitudes. E é difícil separar isso. É difícil chegar para alguém muitas vezes que fez algo que eu sei que está errado e eu não partir com toda a minha agressão verbal para cima da pessoa. Eu deveria ter toda a firmeza de apontar o erro, mas sem ferir a pessoa. Mas pelo contrário, amar a pessoa. E se você olhar os motivos disso, às vezes é porque sim, eu acho que eu sempre estou certo. Eu tenho que sempre ter razão. E assim por diante. E pode ser até que você tenha, mas você não tem o direito de agir, porque quando a gente age dessa maneira, a gente de certa forma está buscando uma certa reparação e vingança. E ele continua dizendo que a gente deve fazer isso com toda longanimidade. A palavra longanimidade é uma paciência muito grande. E ele completa dizendo, suportando-vos uns aos outros em amor. Então longanimidade é paciência. O que ele está dizendo é o seguinte, você tem que ser humilde, você tem que ser manso e você tem que ser paciente. Você tem que ver o que as pessoas têm que agir com paciência. E quando ele fala suportando-vos, em alguns lugares na Bíblia você vai encontrar a palavra suportando no sentido de dar suporte. Mas aqui não. A palavra suportando é literalmente aguentando, sendo tolerante. É isso que ele está dizendo. Nos relacionamentos de vocês, para você poder viver o plano de Deus, para poder viver o chamado de Deus, você tem que exercitar isso. Você tem que ser humilde, você tem que olhar o outro e falar, olha, Deus me quer aqui nessa igreja porque Ele quer que eu sirva, eu não estou aqui simplesmente para ficar sentado no banco, eu estou aqui para servir os meus irmãos, eu estou aqui para poder construir uma comunidade, eu sou parte disso, e como que eu vou fazer isso com pessoas tão diferentes? Você vai fazer isso sendo humilde, olhando para o outro e entendendo, ele precisa de mim, e eu devo ser, se Deus me colocou na vida dessa pessoa, é para que eu ajude essa pessoa a crescer no conhecimento do Evangelho, e assim as pessoas vão olhar para a gente e vão ver que a gente é diferente, e vão ver que a gente se relaciona com amor, com paciência, com humildade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ou seja, não é fácil. Se alguém disser que é fácil, está mentindo, porque não é fácil. Por isso é que ele diz que você deve suportar uns aos outros em amor, porque somente com amor a gente consegue viver isso aqui. Somente vivendo o amor de Cristo é que a gente consegue ter essa transformação. E aí ele vai dizer o seguinte no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se você tem a Bíblia na NVI, você leu aí, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
E se você tem na Ara, está dito assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Ou seja, Paulo, como diz na linguagem futebolística, matou no peito e bateu no gol. Porque ele diz que para poder fazer isso, você precisa de todo esforço. Todo esforço. O Espírito Santo que habita em todo aquele que crê, e se você crê, o Espírito Santo de Deus habita em você, ele cria em você uma unidade. Nós somos ligados, por quê? Porque nós gostamos da mesma coisa? Não. Porque nós pertencemos à mesma classe social? Não. Nós somos unidos porque em mim e em você, independente da sua profissão, independente da sua condição financeira, você tem algo igualzinho eu tenho. Você tem o Espírito Santo que habita em você. E isso cria a nossa unidade. Mas para manter essa unidade eu preciso me esforçar. É o que ele diz. É muito fácil, gente, na primeira dificuldade, a gente pensar, talvez não falar poucos têm coragem, mas na primeira dificuldade eu pensar assim: eu vou sair daqui, eu vou abandonar o barco, cansei, desisti, isso aqui não é para mim. A gente faz isso em muitos dos nossos relacionamentos. Lembre o seguinte: se dentro da sua cabeça existe a opção, já é um problema. Qual que é o problema dos casamentos hoje em dia? Muita gente se casa pensando o seguinte: se não der certo, separa. Se você entra num casamento pensando na possibilidade de separação, você não entendeu o que é casamento. Se você vem fazer parte de uma comunidade chamada igreja, e você pensa, se não for legal eu vou embora, você não entendeu o chamado de Cristo para a sua vida. O chamado de Cristo para a sua vida não pressupõe essa possibilidade de eu simplesmente abandonar tudo. Se você entendeu, não pressupõe. Porque se você pensa assim, na primeira dificuldade que você tiver, entrou aqui, eu estava ali parando, eu quero já dizer para vocês que eu tenho esse defeito. Às vezes eu posso estar olhando para você e não estar te vendo, porque eu estou pensando em outra coisa, tá? E às vezes você entra ali, eu estou olhando para você e eu não te cumprimento. Então, vou embora dessa igreja. O pastor dessa igreja não me cumprimentou quando eu cheguei. Quando o certo deveria ser chegar para mim: ô pastor, bom dia, tudo bem? Algum problema? Eu falei: não, desculpa, perdão, estava tão desligado dos meus pensamentos que eu não te vi. Mas às vezes eu sou tão olhando para mim que o pastor não me cumprimentou, eu vou embora, essa igreja não serve para mim. Eu não entendi o que é igreja. Eu sou chamado como igreja a construir essa igreja. E Paulo tinha toda a autoridade para falar isso, porque ele estava preso. Ele estava preso e ele tinha autoridade para falar isso para eles. Viver então a comunidade de uma maneira correta, viver a igreja de uma maneira correta, faz com que a gente não tenha nenhum problema nessa dinâmica que é a dinâmica da vida cristã, a dinâmica do arrependimento e do perdão. Nós vamos pecar um contra os outros. Eu vou errar com vocês, vocês vão errar comigo. E o que nós somos chamados a fazer pelo Evangelho? A nos arrependermos e a perdoarmos. E assim nós vamos construindo a nossa igreja, construindo a igreja para que nós somos chamados. E a construção dessa igreja na base do esforço, o esforço para manter a nossa unidade. Cristo não deu para nenhum de nós uma igreja pronta, perfeita, porque ela não existe. Ele deu para você uma igreja que você é parte dela e que você tem que amadurecer com ela e você tem que, nesse processo, ir levando ao crescimento dessa igreja para que ela possa fazer diferença onde ela está. Nós fomos colocados aqui nesse bairro para fazer diferença no bairro onde nós estamos. E se nós somos chamados para fazer diferença nesse bairro, nessa cidade, onde quer que seja, nós precisamos desenvolver esses exercícios espirituais. Por isso que Paulo diz que essa unidade é mantida pelo vínculo da paz. O que é vínculo da paz? A palavra vínculo é elo. E qual que é o vínculo da paz? Se você olhar na sua Bíblia, em Colossenses capítulo 3, versículo 14, você vai entender o que é. A palavra vínculo que Paulo usa aqui é a mesma palavra que ele usa em Colossenses 3,14, em que lá está traduzida como elo. O que é esse vínculo? O que é esse elo? Em Colossenses 3,14 ele escreve: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O vínculo da paz que nós temos que ter, o amor uns pelos outros, é entender para o que nós fomos chamados a viver. Por isso que Paulo finaliza essa passagem
fazendo uma base dessa unidade. E qual que é a base dessa unidade? A própria Trindade, onde ele diz no 4, 5 e 6, você pode ler do 4, 5 e 6, você vai ver quantas vezes ele repete a palavra um e um. Então ele repete muito essa palavra. Ele diz que nós somos um só corpo, ou seja, uma só igreja. Nós somos um só espírito, que é o espírito que nos conecta uns com os outros, para um chamado. E esse chamado é a nossa missão, porque nós fomos chamados como igreja, não para olhar o presente, mas para olhar o futuro. E qual é o futuro? Que a gente alcance todos aqueles que Deus tem para nós. E para isso nós precisamos viver internamente de uma forma única, crendo na mesma fé. E aí ele diz que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ele está dizendo que nós temos que ser identificados uns com os outros pela morte e ressurreição de Cristo. Isso é o que nos une. O que nos une não são costumes, o que nos une não são diferenças, o que nos une é a unidade em Cristo. Nós temos que crer na morte e ressurreição vicária de Cristo, a morte vicária de Cristo na ressurreição dele, o que nos reconectou com Deus. E ele vai terminar essa parte com uma declaração maravilhosa, quando ele diz que ele é sobre todos e por todos e em todos. Sobre todos indica para nós a posição soberana de Deus sobre todos os crentes. Você crê em tudo que Paulo disse do capítulo 1 ao capítulo 3? Então Cristo é o Senhor da sua vida. Ele é soberano sobre cada aspecto da sua vida. Ele tem autoridade sobre tudo isso. Quando ele diz por todos, significa que ele age através de nós. Ele age através daqueles que são dele. Ele realiza seus propósitos através daqueles que são crentes da sua igreja. E quando diz em todos, ele está dizendo que a presença de Deus está em nós. Deus não está presente nessas paredes. Ele está presente em todo aquele que crê. E isso nos traz um conforto de saber que nos momentos de dificuldade nós temos uma relação íntima com Ele, porque quando nós oramos para alguém que habita em nós, que tem o poder de nos transformar. Eu queria fazer algumas outras aplicações para vocês a respeito desse texto para a nossa vida prática. A primeira é salientar para vocês o que eu já disse. Viver de acordo com o chamado não é uma vida legalista de obedecer regras, porque é impossível viver o Evangelho na sua plenitude baseado no nosso esforço. Gente, eu conheço muita gente séria, honesta, correta, melhor que muito crente que eu conheço. Infelizmente, eu conheço algumas pessoas próximas de mim que têm um testemunho de vida melhor do que muitas pessoas com quem eu convivo pela mesma fé. Mas dizer que essa pessoa ela vive 100% do Evangelho, não. Porque ninguém consegue viver na base do legalismo. Ninguém consegue viver isso se não for pela presença de Cristo em sua própria vida. E aqui entra um ponto que eu queria que você, de repente, que está vindo aqui a primeira vez, ou tem vindo e tem ouvido o Evangelho, que Cristo não é o Senhor da sua vida, entender, dentro de um texto em que Paulo fala sobre humildade, qual a verdadeira razão de Cristo não ser o Senhor da sua vida? Qual a verdadeira razão de você, de repente, não entender que eu entendo que eu sou pecador e eu quero colocar agora minha vida nas mãos de Cristo, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida? Não seria orgulho? Não seria achar que talvez tudo que você fez durante toda a sua vida, que talvez você tenha sido uma pessoa honesta, correta, trabalhadora, é o suficiente para poder te reconectar com Deus? Será que não é o orgulho de repente olhar para pessoas que se declaram cristãos e que talvez não tenham um testemunho tão bom quanto o seu? Talvez você pense assim. Não seria talvez o orgulho que te impede de se render a Cristo? E aí eu queria te convidar a pensar sobre isso, porque não existe outro caminho para chegar até Deus que não seja através de Cristo Jesus. E que se você já ouviu bastante sobre isso e já entendeu isso,
Eu queria te convidar hoje a refletir mais uma vez sobre isso e tomar uma decisão aí onde você está, na sua mente, no seu coração, de falar com Deus o seguinte: eu desisto, eu entrego nas suas mãos a minha vida, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida e pode me levar da maneira como o Senhor quiser daqui para frente, porque sem isso nós não conseguimos viver. E sem o entendimento correto do plano de Deus para a minha vida, nós também não vamos conseguir viver a comunidade para a qual nós fomos chamados. Nós temos que conhecer mais a respeito de Deus. E aqui, irmãos, vai uma chamada prática para vocês. Talvez você seja um crente que está vivendo de pregação de domingo. Talvez você está sendo um crente que vem aqui, ouve uma pregação. Às vezes a gente prega melhor, às vezes a gente prega pior. Nós somos falhos como vocês. Mas a palavra lida, ela tem que ter o poder de nos transformar. Então não importa como eu prego, a palavra tem o poder de nos transformar. Não são os meus pensamentos, mas a palavra. Mas você está vivendo disso. Você só vai conhecer mais de Deus através de um relacionamento mais íntimo com Ele. E esse relacionamento íntimo com Ele vem de práticas. Lembra do meu remédio lá que eu falei no começo? Se não tiver efeito prático, não adianta muita coisa. Eu só vou saber disso se eu tiver contato com a palavra de Deus. A gente tem uma escola bíblica. Venha, assista a aula, você vai aprender mais. Você tem na sua casa 1, 2, 10 Bíblias, sei lá quanto você tem, leia. Pega o seu tempo de almoço, ora em família, ora com seus filhos. Entenda que a transformação dos seus filhos não vem pela sua autoridade como pai. A transformação do caráter dos seus filhos vem pela leitura da palavra. Faça isso com eles. Tenho oportunidade de servir, estou aqui, estou junto, estamos aí. Nós estamos aqui tentando construir um reino. Se eu continuar me alimentando só da palavra de domingo, eu vou ter dificuldade de entender e de praticar a fé. E eu vou me tornar muitas vezes um legalista, que se perguntarem para você: por que você não fuma? Ah, porque a igreja falou que não pode. Por que você não mente? Ah, porque disseram que é pecado. Mas você não entendeu o que isso significa para a sua vida? Então eu preciso praticar mais a fé e ensinar meus filhos. E entender que esse conhecimento ele não pode ser só teórico, ele tem que ter a capacidade de transformar o meu caráter. Eu tenho que ler e aplicar. Ler e aplicar. Porque quando eu leio, eu percebo quem eu sou. Eu percebo a distância que eu tenho de Deus e a dependência que eu tenho dele para poder chegar, para caminhar nesse sentido, para poder me esforçar. E eu tenho, servindo, eu tenho a possibilidade de olhar para o outro. Então, quando você vai para uma reunião, ontem teve célula dos jovens lá em casa, é um tempo legal, estão juntos, e é uma oportunidade de, mesmo sem perceber, um está servindo o outro. São coisas que a gente deve fazer, porque aqui, você talvez cumprimentou alguém na saída e não vai ver mais durante a semana. Quando a gente está num grupo menor, a gente é mais a gente. Então, a gente participar mais disso, isso traz para mim uma vida de sacrifício, porque não é simples, gente. Você muitas vezes está envolvido no sacrifício, na vida de servir. Ela impõe certos sacrifícios, mas esses sacrifícios são parte do entendimento correto da fé. Se eu não estou disposto a fazer certos sacrifícios, talvez eu não tenha entendido corretamente a fé. Não significa fazer as coisas porque gosto, significa fazer as coisas porque eu entendi a importância de fazer essas algumas coisas. Esse é o sentido. E para ter essa humildade que o apóstolo Paulo prega aqui, eu preciso ter esse entendimento. A penúltima aplicação que eu queria dizer para vocês é mais uma vez reforçar que os relacionamentos são realmente difíceis. Mas entenda, igreja é um projeto de Deus. E eu tenho que viver isso com maturidade. Eu tenho que crescer em maturidade. Isso significa eu suportar o outro. Esse é o chamado de Deus para nós. E a última aplicação que eu queria fazer com vocês é que as nossas decisões, todas, em todas as áreas da nossa vida, devem sempre ser baseadas não no pode e não pode, mas no entendimento do chamado de Deus para mim. Para que Deus me chamou, tanto individualmente quanto coletivamente? E eu devo pensar nisso toda vez que eu tiver que tomar uma decisão, uma atitude. O que Deus quer que eu faça? Porque tem certas coisas que a Bíblia não diz.
Você chegar para mim e perguntar o seguinte: pastor, estou querendo comprar um carro novo, o que a Bíblia diz sobre isso? Eu falei: nada. O Neto usou até o exemplo do carro novo hoje, né, Neto? Nada, a Bíblia não fala nada a respeito disso. Mas quais princípios bíblicos estão envolvidos nisso? Qualquer decisão que você for tomar, eu vou me mudar. Coloca isso diante do chamado de Deus para a sua vida e veja se isso está de acordo com os propósitos de Deus para o chamado que Ele tem para você. Qual a melhor decisão a tomar, levando em conta a minha própria vida e a vida de igreja? E aí eu tomo a decisão, porque nós não somos acostumados a isso. Se eu perguntar para você se a igreja tem alguma prioridade nas suas decisões, muitos vão dizer honestamente que não. E se eu perguntar para você qual a prioridade sua para você tomar as suas decisões? Falei: eu mesmo, as minhas necessidades e as minhas vontades. Se eu quero fazer, eu faço. E nós devemos começar a buscar em Cristo a transformação. Eu posso garantir para vocês que vale a pena. Vale a pena vivenciar o processo de transformação. Vale a pena ver vidas transformadas pelo Evangelho. Quando eu me disponho muitas vezes a sair da minha casa para ir na casa de alguém que está começando a caminhar na fé e estudar a palavra com a pessoa, vale a pena esse sacrifício que você faz. Vale a pena você investir seu tempo, seu dinheiro, tudo que você tem no crescimento do reino de Deus entre as pessoas. Esse é um motivo de grande alegria, porque tudo aquilo que você tem hoje, você não terá daqui a algum tempo. Não sei quanto tempo, pode ser que daqui nessa vida você não tenha mais, mas tudo aquilo que você todos os seus relacionamentos que você constrói, eles são eternos. Isso, o seu relacionamento com Deus, ele é eterno. Sua casa, seu carro, seu dinheiro, tudo isso passa. Mas aquilo que você constrói para o reino não passa. Vamos orar então? Eu queria agradecer a Deus por esse momento e deixar com vocês a meditação a respeito disso que a gente leu, e que realmente esse trecho lido tenha o poder de transformar a sua vida, como está tendo o poder de me levar a refletir e buscar em Deus a transformação de muitas coisas na minha própria vida, que você possa colocar a sua vida diante dele. Mas eu queria falar mais uma vez, principalmente com vocês que entendem que Cristo não é Senhor da sua vida. Pense sobre isso. E se o que tem te levado a essa resistência ao chamado que você tem ouvido sempre é um orgulho seu de achar que você pode chegar até Ele pelo seu próprio esforço, é deixar claro para você que isso não é possível. Você não vai chegar até Deus apresentando um relatório de tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer nessa vida. Você só vai chegar até Ele através de Cristo Jesus. Quando você disser: eu sou sim pecador, mas Cristo morreu por mim, é por isso que eu posso estar na presença de Deus. Vamos orar? E que você, se você pensou sobre isso, e o seu desejo é fazer essa oração hoje para que Cristo seja Senhor da sua vida, eu queria orar exatamente por isso. E que você pudesse, terminado esse culto, procurar alguém que te convidou, procurar alguém que te conhece e dizer a essa pessoa que você quer conhecer mais de Deus, que você precisa dele na sua vida. Amém? Pai bendito, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra com a igreja. Quero agradecer ao Senhor pela tua palavra, que é rica e que tem o poder de nos transformar, e pedir ao Senhor que possa quebrar o nosso orgulho, possa quebrar o nosso egoísmo e nos levar a sermos mais humildes, a entender que nós necessitamos do Senhor, necessitamos uns dos outros e estamos dispostos a viver isso. Que a gente possa colocar com verdadeira sinceridade a nossa vida diante do Senhor e buscar a transformação que nós precisamos para termos relacionamentos mais duradouros e saudáveis, e dessa forma cumprir o chamado que o Senhor tem para nós, que é de pregar o Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé?